Olá pessoal, aqui é Ângela Guimarães, psicóloga e neuropsicóloga, e no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas para você poder observar e diminuir a sua ansiedade quando você atende os seus pacientes. Seja você estudante de psicologia que já estejam fazendo estágio na faculdade, ou você que é psicólogo que está começando a atender agora, ou que já atende há um tempo e ainda apresenta alguns sintomas de ansiedade. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que é natural a gente ficar ansioso, principalmente quando a gente vai atender um paciente novo. Muitas vezes a gente não sabe qual demanda ele vai chegar, se a gente vai dar conta de atender ele, se a gente quer atender esse paciente. Então é natural a gente sentir essa ansiedade. Com o tempo, quanto mais intimidade você tiver com esse paciente, maior o vínculo de vocês, menor a ansiedade, mas ela ainda pode aparecer dependendo do assunto que surgir e também se essa ansiedade é do próprio paciente, a gente também capta isso. Então, a primeira dica que eu dou para vocês para diminuir a ansiedade é que vocês precisam ter muito claro como funciona o trabalho de vocês. Como que faz? Quantas sessões são? Vocês trabalham com quantidade de sessão ou não trabalham? Quanto tempo demora e dura a sua sessão? Quantas vezes por semana? Como é que funciona a questão de férias, de feriados? É algo que vocês também precisam incluir na agenda de vocês, de como funciona esse trabalho. Porque quanto mais claro a gente tiver na nossa cabeça como funciona esse trabalho, seja ele na psicoterapia ou numa avaliação psicológica, mais fácil vai ser para a gente explicar para esse paciente menor a nossa ansiedade. A segunda dica é instrumentalize-se. Se você está trabalhando na área de avaliação e de neuropsicologia, quanto maior a capacidade, quanto maior o conhecimento que vocês têm dos instrumentos que vocês vão usar, melhor. Da mesma forma na psicoterapia, quando você sabe o tipo de ferramenta e instrumentos que você vai usar, mais tranquilo você fica. Seja usando atividades lúdicas ou não, seja utilizando testes ou não, seja utilizando apenas a associação livre, que é como a gente faz na psicanálise. Saber os instrumentos que você vai usar também diminui a sua ansiedade como profissional. A terceira dica é escute o paciente. Muitas vezes ele já chega com a ansiedade e isso afeta um pouco a gente. Então a gente precisa pôr um limite e falar, pera, deixa eu entender o que tá te trazendo aqui. Principalmente com as ferramentas que a gente tem hoje, de WhatsApp, Instagram, Facebook, as pessoas já mandam mensagem falando o que está acontecendo na vida delas, perguntando quanto que é o valor da sessão e já querendo fechar um pacote. Mas calma, eu ainda nem escutei sua demanda, eu ainda não sei se eu posso te ajudar, se eu me sinto confortável atendendo o seu caso, ou se é melhor eu indicar para um outro profissional que tenha uma especialização mais a ver com você e com o seu caso. Então, escute, vê se você realmente quer atendê-lo. E isso diminui muito a nossa ansiedade, porque eles chegam com uma demanda, com um novelinho, e a gente precisa desmiuçar esse novelo para entender essa demanda e ver se a gente quer atender. A quarta dica, que também tem a ver com a primeira, que é a forma como a gente trabalha, saiba como negociar valores, negociar horários de agenda e negociar com esse paciente da melhor forma possível para você e para ele. Então, chegar a um acordo muitas vezes diminui uma ansiedade, principalmente quando a gente fala de financeiro. A gente já tem na nossa cabeça quanto que é a nossa sessão. Se a gente fica fechado por uma negociação, a gente perde a oportunidade de trabalhar com casos que possam vir a ser interessantes para a nossa carreira e também para o nosso âmbito pessoal. Mas negociar também demais pode acabar desvalorizando o nosso trabalho. Mas esteja a par do quanto, até onde você pode negociar e como você gosta de negociar. Isso também vai para horários. Tem horários que são nobres, que muitas vezes a gente não quer atender, que a gente, por exemplo, quer dormir mais tempo de manhã. A gente não é obrigado a atender 8 horas da manhã. Então, esse horário não é negociável para mim, mas para outros profissionais pode ser, e para o paciente pode ser o único horário que ele possa. Então, saiba também negociar horários. E a quinta dica de hoje é: separe os seus materiais. Já estão instrumentalizados? Já sabem como vocês vão usar essas ferramentas que vocês precisam ao longo dessa sessão? Então, separe isso com antecedência. Chegue no seu consultório um pouco mais cedo, separe com antecedência, não fique na correria. Eu já tive muita experiência de atender um paciente atrás do outro, não conseguir arrumar material de um para o outro e ficar me sentindo muito afobada, muito na correria, muito ansiosa. Então, faça isso com calma. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e a gente se vê no próximo vídeo.